Boa tarde. Bom, pessoal, meu nome é João Almeida. Eu estou vindo aqui talvez mais empolgado que vocês, né? Porque é a primeira vez que eu estou no Campus Party e, diferentemente do que eu imaginava outras vezes de estar aqui, fui convidado exatamente para ser palestrante aqui pelo amigo Anawak. Tá? É uma oportunidade ímpar, é uma honra poder estar aqui com vocês e compartilhar, discutir sobre um tema que, apesar de não ser da área musical, a minha área é TI, né? Eu sou professor no Instituto Federal de Pernambuco, né? Trabalho mais especificamente com a área de administração de redes e sistemas operacionais. No entanto, eu vou logo mais mostrar a vocês os caminhos, né, que foram surgindo e que despertou para culminar nesse trabalho hoje, que tem toda uma pesquisa por trás. E talvez nesse momento você se pergunte, o que é que um cara de administração de rede vai falar sobre música, né, sobre software musical? Mas talvez muitos de vocês no final concordem em alguns pontos comigo, que é onde nós queremos chegar. E também deixar muitos porquês. Tá? Uma pergunta a propósito. Alguém aqui é músico? Alguém trabalha com música? 1, 2, 3, que bom. Bom, ok, ótimo. Então eu peço a vocês que não me façam perguntas difíceis, porque eu não sou músico, tá bom? O que nós queremos trazer, na verdade, aqui, vai culminar em porquês, porque o objetivo é pesquisa. Então, a pesquisa vive de perguntas, de questionamentos, e nós vamos atrás das respostas, ok? Todo mundo consegue me ouvir bem? É que eu tive um pouco de problema com o ouvido esquerdo, eu estou tendo um retorno na caixa de som aqui na minha cabeça, então fica com eco, tá? Às vezes eu tendo a falar um pouco mais baixo. Bem, então nós vamos tratar desse software, MusiScore. Tá? Alguém aqui já ouviu falar dele? Novo, que bom, me deixa mais empolgado. Notas musicais livres, porque estive refletindo, software livre, notas musicais, copyright, músicas, né, novamente em copyright, e tem tudo a ver dentro dessa discussão de liberdade. Bom, o que nós iremos agora para vocês explicar de onde veio essa pesquisa, então. Tá? Bem, eu não sei se todos imaginam que o pessoal da área de música tenha conhecimento a propósito. A Lei 11.769, agora de 2008, né? Então, que ela traz a obrigatoriedade da música no ensino básico. Tá? Só que a lei não dispõe de como, né? Como isso pode ser implementado. Tá? Tanto é que até o momento isso não foi operacionalizado. A propósito, até dezembro agora de 2013, saiu um parecer, né, do Conselho Nacional de Educação, em que eles emitiram nesse documento, explicando toda a problemática e propuseram uma contextualização da operacionalização. Como fazer essa lei, de fato, essa lei vir a funcionar? Porque até o momento não dispunha. Aí criou-se o problema. E a lei foi boa porque também despertou para a necessidade de profissionais para lecionar a disciplina de música. E com isso, com esta necessidade, o Instituto Federal de Pernambuco, né, o IFPE, com esta necessidade, criou, né, formatou um curso de licenciatura em música com habilitação em diversos instrumentos. Tá? Esse é um grande diferencial. Instrumentos e canto. Né? O Instituto Federal de Pernambuco ele fica localizado a 180 quilômetros daqui, na cidade de Belo Jardim. Existe o campus Recife, aqui na antiga escola técnica, né, o IFPE, os diversos campos, e nós estamos a 180 quilômetros. Lá em Belo Jardim, nós temos então um curso de licenciatura em música, inclusive com alguns professores conhecidos nacional e internacionalmente, né, como é o caso do maestro Mozart. Tá? Bem, diante deste cenário, né, nós passamos a ter esse contato com o pessoal e vimos que dentro do curso de música também há uma necessidade de se usar tecnologia do ponto de vista do ensino, né? Tanto que há a disciplina de música e tecnologia, né? E quando tomamos conhecimento da existência dessa disciplina, procuramos ver de que forma, né, nós poderíamos aprender da modalidade de software que eles poderiam estar usando e também interagir com professores e alunos e descobrir potenciais necessidades. Então, em cima disso surgiu, não fui eu, surgiu a nossa pesquisa. Essa pesquisa hoje, que ela é abrangente, o grupo de pesquisa voltado para o software livre educação, e hoje com esse grupo em específico de música e software livre.
que tem um longo percurso a seguir. Estamos só no começo, estamos levantando dados, mas alguns dados que se tornaram bastante interessantes e, em particular, esta abordagem que eu encontrei sobre o software MuseScore. Tá? Então está aí um pouco a disciplina, só para conhecer um pouco mais. Alguém aqui da área de músicos que apontaram, tiveram essa disciplina, já passaram por ela? Música e tecnologia? Bom, o propósito dessa disciplina é trazer para o aluno uma imersão nos principais softwares, né, que envolvem todo o processo dentro da área de música, produção, que auxiliam no processo de formação. E, mais específico, no nosso caso, porque é licenciatura. Então, ele como ferramenta pedagógica também, existe essa abordagem. Aqui algumas modalidades de softwares, mas nós destacamos, então, o de notação musical, que foi onde mais nos chamou a atenção. Até porque, dos nossos estudantes e também professores que participam lá do nosso campus, a maior incidência de uso, né, o cotidiano de uso deles, está mais para o software de notação musical. Construção de partituras, né? Essa modalidade de software está, assim, como um processador de texto, né? Um editor de texto, né? Mesmo um editor de texto. Eu tenho também, então, o software voltado para a edição de partituras, em que nós vamos destacar, né, dentro dessa modalidade de software, os proprietários, que eu acho que da grande maioria, para quem é da área, conhece aí o primeiro citado, o Finale, Sibelius, Encore e outros, né? Existe cerca de mais de 140 softwares para esse tipo de finalidade. Dos livres, então, por ordem aí, nós destacamos MuseScore, FreeClef, que é produzido, alguém já ouviu falar de software, FreeClef? O FreeClef é produzido aqui em Pernambuco, tá? Um grupo lá da Universidade Federal, de ex-alunos, que hoje tem uma empresa essa que representa o Finale aqui no Brasil, tá? Fica localizado aqui em Recife. Então temos o Denemo Canorus, tá? História do MuseScore, né? Ela surge com aquele cidadão ali no meio central, né, de origem, a nacionalidade dele é 7-1, lembra alguma coisa? 7-1? Né? O Werner Schwarz, Thomas e o Nicolas Fremont. Tá? Então temos ali um alemão, um belga e um francês. Tá? O projeto nasceu com aquele personagem ali central, de uma necessidade pessoal. Né? Eu fiquei um pouco intrigado, porque todos eles aí têm um perfil interessante. Eles são músicos e desenvolvedores de software. Algo bem peculiar. Né? E envolvidos com software livre. Então, na pesquisa inicial, para entender um pouco mais do surgimento, porque só o texto que está publicado na web não achava que seria o bastante, enviei um contato, um e-mail para o Thomas, porque eu não conseguia falar com o Werner, e questionando, bom, se vocês trabalhavam em outra área, são músicos, em especial o Werner, por que não pegar um outro software, ou até um software desses proprietários, ele é pianista, e não utilizar para suas partituras? A justificativa dele para mim foi que o software livre já me proporcionou muito, então chegou a hora de que eu pudesse dar a minha contribuição também. Tá? E ele começou a propor um software de notação musical que antes era incorporado a um software de trilhas, não tem tudo a ver, mas que por acaso lá do destino, a comunidade do MuseScore, ao tomar conhecimento, começou a crescer de forma tão vertiginosa que ele começou a ter vida própria. Então o MuseScore, que antes pertencia como um componente de um software, passou a ser um projeto único. Tá? E hoje é mantido por esse trio. Tá? Interessante que o software livre, ele continua, o MuseScore, e existe a empresa MuseScore, que tem uma nuvem, uma cloud, que armazena as produções daqueles que utilizam o software, se eles assim o desejarem, e pagam mensalidades para poder manter esse serviço.
Aqui a tela inicial, pena que a gente não está conseguindo uma imagem de melhor qualidade, mas é a tela que você vai encontrar se você acessar o musiccore.org. Tá? De cara você vai ter aí a opção de download, primeiros passos, né, para que você já possa ir tirando suas dúvidas, quem já é da área, que está familiarizado com outro software e quer conhecer esse novo. Também você encontra aqui uma coisa muito legal que eu pude vivenciar, de buscar informação, que é uma comunidade muito ativa. Né? Aqui abaixo você tem a opção de falar com os desenvolvedores ou lançar perguntas dentro do fórum deles. Mas não é aquele fórum que você fica aguardando dias para obter resposta, não. É algo muito dinâmico, porque participam aí alguns profissionais renomados de fora do Brasil e muitos professores de instituições. Alguns delas vocês vão poder ver aqui com a gente. O que eu achei interessante também foi trazer essa página. O que é que essa página tem aí? Bom, alguém conhece esse site ali, SourceForge? Tá? O SourceForge, né, que é hospedado, o que você pensar de software livre, vai estar hospedado lá no SourceForge. Ali nós temos a data, né, 20 de outubro, tá, de 2003, quando o Werner criou lá a conta para poder utilizar e fazer o depósito e disponibilizar o software. Tá? E outra coisa interessante, eu tirei essa página há cerca de 3 dias atrás, esse print. Olha a última atualização ali do MuseScore, lá no cantinho inferior. Tá? Tá lá, há 14 horas atrás, de cerca de 3 dias, quando eu fiz. E isso é diário. Se você for lá, ou seja, o que é que isso quer dizer? Denota que esse projeto está em constante atividade. Não é aquele projeto que fica parado, esperando que daqui a algum tempo alguém surja com uma ideia. E detalhe, esta atualização é da versão vigente. São pequenas melhorias, correções de bugs, no geral. Tá? Que é a versão 1.3, a versão que está vigente hoje, com a versão estável. Tá? Então, isso é um ponto muito relevante quando se trata em ter software em atividade. Quanto que o pessoal trabalha em manutenção dele? Como é que atenção é dada pela equipe a este software? Então, constantemente. E para quem é desenvolvedor e deseja, você vai encontrar lá no GitHub, quando eles armazenam, os fontes atualizados assim, tipo 30 minutos, 2 horas atrás. Um movimento muito intenso, porque eles se dedicam hoje exclusivamente a este software. Aqui está a tela inicial. Observem que está tudo em português. Tá? Então a interação fica muito fácil. Veja, ressalto para vocês. Eu não sou músico, não estudo música, sou um curioso. Estou começando a fazer uma observação lá do ambiente que nós temos. No entanto, os primeiros passos a utilizar, eu não diria compor, né, mas jogar algumas notas, né, porque compor já é outra esfera. Eu consegui fazer e até replicar algumas partituras também. Porque o processo em si, normalmente desse tipo de software, o processo não é complicado. E aqui mostra que ele segue o que é uma tendência de mercado, tá? E colocando as mesmas funcionalidades que os chamados líderes de mercado têm. Que eu não diria líder de mercado, né? ou como alguns chamam, um modelo, né? É o padrão de mercado. Para ser um padrão, ele teria que ser aberto, né? Então, por ser fechado, ele não pode ser considerado padrão. Talvez ele tenha uma liderança de mercado, monopólio, alguma coisa do tipo, mas não padrão de mercado. O que eu pude observar nos primeiros contatos com os alunos é que a sua grande maioria usa o software Finale, quase que totalidade. Né? Em que idioma? Em inglês, porque só tem inglês. Alguém já viu Finale em português? Não tem. Eu contactei a empresa, tentei comprar uma versão em inglês ou em português. Me disseram, não, nós só temos versão em inglês. 2015, 2006, talvez, aí nós estamos pensando em lançar. Isso foi um contato que eu tive ontem, tá? Procurando saber, tá? Para obter informações mais concisas. Tá? Sem falar o valor. Alguém sabe hoje o valor do Finale? R$840, a licença. Então, imagina manter um parque, né, para 120 estudantes, todos licenciados. E exatamente o contrário que existe, que nós observamos. Na sua totalidade,
todos os estudantes, inclusive professores, usam uma versão pirata. É interessante isso, né? Então fica o primeiro questionamento. Será que eu preciso piratear? Será que não existem outras opções? Aqui está a primeira opção para vocês. Aqui, colocada em teste com os próprios alunos do curso de música, eles conseguiram executar as mesmas atividades. Eu costumo, com os meus alunos, eu tenho 2 ex-alunos aqui meus, fazer a analogia que você, para usar um software um específico, um aplicativo específico, eu preciso entender as funcionalidades básicas daquele tipo de software, não do nome daquele software, mas o tipo. Por exemplo, toda planilha eletrônica tem que ter as mesmas funcionalidades básicas, senão ela não é planilha eletrônica. Assim como um processador de texto, assim como um editor de texto, que é diferente, editor de processador, e o software de notação musical também. Ele tem que oferecer as mesmas funcionalidades, pelo menos o básico, porque aí você entendendo, não importa o tipo, você vai poder operar. E foi o que aconteceu comigo. Então veja, se o cara que não é músico, nunca fez uma partitura, nem à mão, no papel, né? E conseguimos utilizar, e convenhamos que utilizar o software se torna bem mais fácil que no papel, né? Embora não queremos entrar nessa discussão. Então a interface é bastante limpa, é uma coisa também a observar, tá? Agrupando todas as funcionalidades nessa cascata com objetos, né? É uma pena que, em virtude do problema com a conexão aqui no hardware da outra máquina, não foi possível. Eu iria fazer uma demonstração. Essa máquina aqui do colega não tem um software. Mas depois, se alguém quiser interagir particular, a gente pode mostrar um pouquinho do software funcionando, né? Tá? Queria destacar, então, algumas funcionalidades e características básicas que nós encontramos lá no MusicCore. Primeiro, o licenciamento. Tá? É um software livre, licenciado sob a licença tão conhecida GPL, tá? Que é a licença que garante, né, as 4 liberdades básicas. De você usar para qualquer fim, de você copiar, de você modificar, de você redistribuir. Então o MusicCore tem isso, né? E que facilita, e que tem gente aqui no Brasil trabalhando para melhorias nesse sentido. Tá? Nós ainda não conseguimos mão de obra suficiente para poder contribuir. Ele é desenvolvido na linguagem C++, e a biblioteca gráfica é a biblioteca Qt. Okay? Disponível para todos os SOs que você imaginar. Toda a família BSD, aí vem Linux, Mac e o Windows. Idiomas. Será que idiomas vai ser um problema para a gente usar? Pelo visto, não. Se eu não me engano, o Sibelius, acho que são 7 idiomas que ele tem disponível, né? Aqui você tem 43 idiomas. Então aí, pensem na abrangência que isso pode dar, no sentido de olhar a música, o ensino da música do ponto de vista pedagógico. Estou falando nesse sentido, o ensino. Tá? De você oportunizar, de você abrir a condição para que qualquer pessoa possa ter acesso. Então o idioma não é um problema. Tá? Uma característica, o que você vê é o que você pega, aquelas letrinhas, que é comum de todo software de notação musical. Ou seja, o símbolo que eu inseri, o que eu estou vendo na tela é o que tem que sair impresso. Não pode fugir nada do que está na tela, senão não recebe aquela característica. Número ilimitado de pautas, ou seja, se você tinha problemas com pautas, agora não vai ser mais. Suporta até 4 vozes, que alguns chamam em outros softwares de perfil. Ele aqui usa essa notação de vozes. Tá? E as entradas você pode fazê-la, como também outros, pelo seu teclado do computador, pelo seu mouse, por um dispositivo MIDI que você tenha conectado. Tá? E aí vem os sintetizadores, o destaque também são o formato de arquivos. Que foi um ponto interessante, que nós fizemos uma pequena oficina com os alunos do curso de licenciatura em música e percebemos que não se dava importância, e por não se dar importância, não se conhecia a questão sobre tipos de arquivo. E quando se levantou a questão do uso finale, eu tenho minha partitura,
E aí, como é que eu vou usar nesse software? Vou perder todo o trabalho que eu fiz? E vice-versa, se eu começar a usar esse software, como é que eu vou resolver o problema se, por exemplo, eu tiver uma partitura que eu vou enviar para um colega que tem o Finale, ou Sibelius, ou outro que seja? A solução do problema está ali. Um padrão, né? Um padrão aberto, que é o Music XML, que Finale, que Sibelius e o MusicScore, todos esses softwares hoje que estão despontando no mercado com poder de fogo, vamos dizer assim, para competir, independente de ser proprietário ou livre, tem que oferecer esse padrão, tá? Porque é uma norma aberta e qualquer um pode auditar e segui-la facilmente construindo o código do software que desejar. Então, Music XML é o padrão específico. E o padrão de saída, arquivo MIDI, tá? De exportação. Exporta também, se você quiser, apenas para leitura, né? O PDF, o PNG, SVG, que é um formato de gráfico, né? Gráfico escalar, tipo um CorelDRAW, que é gráfico escalável. Tá? De repente você quer só a partitura impressa, ou eu quero mandar um arquivo para alguém por e-mail que não tem um software, não tem nenhum software, eu só quero que ele imprima. Eu posso simplesmente exportar como imagem ou como um arquivo PDF. Os áudios, e aí vem os dois formatos, aliás, são 3 formatos, está faltando um ali. O Wave, o FLAC e o OGG. Tá? Por que não o MP3 direto? Porque o MP3 não é um formato aberto de arquivo. Tá? Eu posso pegar o arquivo Wave, eu posso pegar um arquivo OGG e fazer também a exportação deles, conversão para MP3. Isso é possível, né? Mudança limitada de tom, compasso, notação de percussão. Antes que alguém me pergunte, tablaturas. A versão atual não oferece suporte ainda. Está na próxima versão. Tá? Mas está para teste, já quem quiser testar. Tá? E aqui, indo para essas últimas opções, que essas aqui, as 4 últimas, fica mais fácil de entender quem está na área de música, né? Com aquela terminologia ali. Nós temos a publicação online de partituras. Isso é um serviço interessante. Acho que o Sibelius também oferece algo parecido, né? Mas o acesso à produção, ela se dá apenas com o pagamento de um valor. Acho que é isso. Não tenho muita certeza. No caso aqui de MusicScore, você tem a opção, fiz a produção de uma partitura, fiz um trabalho. Se desejar, eu posso, enquanto o software está aberto, já publicar isso aí, salvar online. Tá? Se você tem uma conta no MusicScore, você tem a opção de, sem custo, ter 5 trabalhos publicados. Aí alguém poderia perguntar também, mas eu vou estar expondo um trabalho meu que qualquer pessoa vai ter acesso? Eu não quero isso. Você define o tipo de licenciamento que vai ser aberto na rede. Se você desejar que a pessoa só veja, ok. Se você deseja que a pessoa possa ver e poder executar, ela pode executar online também. Tá? Tanto num dispositivo móvel, quanto também no momento que você abre o MusicScore. Tá? Versão mobile, para o que você imaginar de mobile, SO de mobile, tá? Os seus Is da vida e os Androids também. Tá? E uma versão portável. Esta versão portável hoje ela só é disponível para o Windows. Tá? O seu pendrivezinho com o software pronto para executar, plugou, usou. Tá? Para Linux ainda não tem essa versão portável em disponibilidade. Tá? Aqui é o exemplo da versão mobile rodando com Android. Né? Uma pergunta que eu lancei também lá para o Thomas foi sobre a questão de downloads. Tá? Observem a data ali, dia 14, melhor, eu fiz no dia 17 essa pesquisa e joguei um intervalo ali, do dia 14/7 ao dia 20/7, para ver como estava o movimento de downloads. Isso no próprio site do SourceForge, aquele site inicial, ele te dá todo o acompanhamento do software. Então, na semana, ele teve aquele intervalo 1.358 downloads. Só que o total de downloads hoje, desde o seu lançamento, já vão mais de 8 milhões de downloads. Tá? Naquele período ali, daquela semana, a Austrália foi o país que mais fez download durante aquela semana. O segundo país também que tem executado mais download desse software é o Japão. Um grande peso tem se concentrado na Europa. E depois nós vamos ver por quê. Tá? Você vê ali também 50% dos downloads, 57% dos downloaders para que esse sistema operacional. Dá para ver daí?
Windows, o sistema operacional mais requisitado dessa semana aí de downloads. Só que tem versão para Linux, como nós vimos. Só que tem um pequeno detalhe. Normalmente quem vai usar no Linux faz o download usando o seu próprio gerenciador de pacotes. Então ele não contabiliza aqui. Ele contabiliza o repositório da distribuição, seja Debian, seja Ubuntu, seja CentOS e outros. Não vai aparecer aqui. Tá? Então existem picos nos lançamentos em um mês. Né? Agora, o final de 2013, até agora o primeiro trimestre de 2014, pico, né, mensal de 180 mil downloads. Tá? É um quantitativo bastante alto para um software que tem um público, um nicho de mercado muito restrito. Ele não é tipo um processador de texto, ele não é um navegador. Tá? Então, considerando isso, a gente começa a perceber que, se é que se pode chamar de tendência, mas uma descoberta nova de opções, que as pessoas estão começando a utilizar. Tá? E quando eu falo pessoas, músicos profissionais, porque tem depoimentos, como também a área de ensino. Pena que no Brasil ainda não é, e é a razão disso que nós estamos falando aqui nesse momento. E algumas evidências, aquela dos downloads, estão aqui. Um pequeno mapeamento realizado dos locais onde foram identificados, ou seja, a instituição se identificou, né, no mapa no Google Maps como usuária do MuseScore. Vejam onde está a maior concentração. Na Europa. Tá? E são instituições, muitas delas aqui, instituições renomadas de muitos anos de atividade no segmento de música. Universidades aí conceituadíssimas, tá? Que estão utilizando já há muito tempo, desde as primeiras versões. Aqui no Brasil, aparece somente 3 pontos ali, né? Uma faculdade e 2 conservatórios em São Paulo. Aí talvez pergunte, então pouca gente usa no Brasil. Não, não é bem isso. A questão é que, como acontece com a Universidade Federal do Maranhão, onde o curso de licenciatura de música lá usa exclusivamente software livre. Só que eles ainda não fizeram a marcação deles no mapa. Assim como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que também utiliza. Ou seja, existe muita gente utilizando que não se identificou. Alguns porque não vasculharam o software do MuseScore, onde eles pedem, se identifique no mapa, para que a gente possa ter ideia de qual a abrangência onde nós estamos indo. Até para que esforços no sentido de idiomas possam aumentar. Sabemos que é colaborativo, mas podem surgir trabalhos também interessantes a serem incorporados, desses contatos que vão existindo. Aqui eu fui um pouco mais a fundo, identificar alguns desses pontinhos, para saber precisamente quem eram eles. Então eu tenho lá na Bélgica o Instituto Flemish, aquele primeiro, o azul em cima. Eu tenho a Academia Internacional de Música de Paris, aqui no campo. Eu tenho a Universidade de Málaga. Tá? Gente de muito peso utilizando. Universidade de Montfort, aí nós temos Inglaterra. Achei muito interessante também aqui esse último, a Escola Livre de Música, aqui em Porto Rico. E onde eu encontrei uma produção, eles têm um livro disponibilizado gratuitamente, você faz apenas o cadastro, de introdução musical, em espanhol, mas que muito fácil. E a didática utilizada no livro dá para você utilizar em qualquer escola inicial de música. Tá? São os achados que você vai tendo em participar de comunidades de software livre. Né? Agora há pouco, nós tivemos um belo exemplo disso aqui. A minha máquina não teve incompatibilidade aqui com o vídeo, e os colegas aqui rapidamente se dispuseram e estamos andando. E nas redes funciona assim, tá? Compartilhando o máximo possível. Universidade de Connecticut, e destaco também a Universidade Metropolitana de Tóquio, tá? Que tem hoje uma repercussão muito forte na produção musical, tá? Informação. Principalmente porque a indústria dos games, nós sabemos que é um grande consumidor de produção musical. É um mercado ainda muito vasto a ser explorado. E eles lá têm produzido os games, e por sua vez existe a necessidade de ter mais gente nessa área, claro, dominando os softwares envolvidos. Tá? Fui mais a fundo ainda, né? Para saber se mais algumas evidências que podem denotar possível futuro em utilizar esse tipo de software, esse software específico.
No Google Trends, nós fizemos uma busca aí por interesses de pesquisa na rede do Globo. Tá? Colocamos os 3 temas, Musicor, Sibelius e Finale. O Musicor é a linha azul. Acompanhe ali a linha azul e veja o que tem ocorrido na linha de interesse aí, contando a partir de 2004. Tá? Esse gráfico é um histórico de interesse na web, de buscas pelo tema. Destaca-se aí nessa linha azul o interesse maior a nível dos downloaders. Então, o crescimento daquela linha se dá muito fortemente por conta dos downloaders. O que enfatiza o quê? O uso. As pessoas estão usando, os grandes centros estão procurando. Então, se eu tenho universidades de peso, eu tenho centros de formação que estão utilizando, se eu tenho uma grande equipe que está contribuindo, se eu tenho mais de 60 desenvolvedores atrelados àquele time de 3 pessoas, então tem alguma coisa de interessante nesse software, nesse projeto, tá? E que vai repercutir aí onde nós trazemos. Em cima daquela lei inicial, a lei 11.769. E como nós dissemos no começo, ela vai ser homologada ainda no processo de operacionalização. Ok, do ponto de vista de como contratar professor, do ponto de vista de o tipo de modelo pedagógico que as escolas podem utilizar, mas fica uma questão. E a tecnologia que vai ser necessária nas salas de aula, nos laboratórios, para se acelerar o processo pedagógico de aprendizagem, porque você vai pegar lá o ensino básico, raramente você vai encontrar uma criança ou um adolescente que não está inserido hoje dentro da tecnologia. Só se você for para uma região muito, muito distante, que a energia é coisa rara. Mas não sendo isso, e aí você chega para ensinar música, fazer partitura, ou explicar, por exemplo, a problemática de compasso, né? O tempo de compasso, e eu vou mostrar isso no papel, vou fazer cálculo para explicar a uma criança, fica um pouquinho maçante e se torna um complicador muito grande. Então, esse tipo de ferramenta, notação musical, ajuda. Mas aí vem a pergunta, qual software eu vou utilizar? Nós sabemos que o governo federal espalhou vários laboratórios. Tá? Lá nas cidades nós temos vários, em Caruaru, que é a capital do Agreste, só em Caruaru Centro há 82 laboratórios livres, todos usando o Ubuntu, a versão escolar, me foge agora o nome, né? Ubuntu Educacional, todos eles usando o Ubuntu Educacional. Isso porque eu peregrinei em alguns deles dando palestra para os professores, porque foi o pecado, né? Colocou o laboratório e não dá capacitação para o professor, aí não dá certo. Tá? E aí, o que nós observamos, como eu vou usar esses laboratórios agora voltado para implementação do ensino da música no ensino básico público, tá? Se o software que eu estou pensando, ou se porque o professor que chegou conhece apenas, vamos fechar aqui o Finale. Então, só tem 2 alternativas. Ou vai ser pirata, eu vou ter que tirar aqueles Linux todos e instalar o Windows pirata, porque a escola não vai ter dinheiro, o Estado, o município, não vai disponibilizar a verba para comprar licenciamento. E aí, veja, eu teria que mudar o licenciamento de software das máquinas, para em seguida eu colocar outro software, no caso de notação musical. Percebem que há uma complexidade por trás que não se leva em consideração, esta também, além daquela questão que a lei coloca, da carência de profissionais. Então, aqui o que a gente está buscando trazer para vocês é meio que um chamamento, a reflexão, o porquê. Por que não mudar? Por que não testar? Por que só ter algo como verdade absoluta? Por que eu não tirar minhas conclusões? Já que eu tenho uma versão, embora que eu tenha pago lá, R$840 é o preço atual do Finale, versão mais nova. O Sibelius é um pouco menos, mas investir, você tem investido lá no seu. Mas aí você não pode copiar, mas aí você pode baixar esse, testar e tirar suas próprias conclusões. E mais, você pode contribuir. Alguém pergunta, mas eu não sou desenvolvedor. Muitos contribuidores que estão lá no fórum estão fazendo, sabe o quê? Dando dicas de melhorias, testando. Não, isso aqui não funcionou legal, isso implica em quê? Naquelas correções diárias que acontecem.
Porque na hora que eu tenho milhões de pessoas utilizando, eu vou ter milhões de testadores. Mais cabeças olhando, descobrindo erros. Né? Que uma equipe de 60 desenvolvedores é impossível de fazer todos os testes e garantir 100% de funcionalidade. Até porque o software um dia vai falhar. Né? Então, este questionamento eu acho que talvez seja o mais relevante do que a gente quer trazer aqui para vocês. Desse porquê. Diante desses fatos que nós estamos trazendo aqui. Tá? Porque, veja, eu não tenho um problema do investimento, de custo, muito embora quando se fala em software livre eu não estou falando de questão de finanças. O software pode ser pago, mas o código pode ser aberto. Tá? Mas ainda assim aqui o código está aberto e o software também, você não vai pagar nada por ele. Eu tenho instituições renomadas, eu tenho profissionais que têm uma contribuição muito grande, como é o caso, por exemplo, a Universidade de Denver, tem um professor de mestrado lá, que tem várias composições, a área dele é mais jazz, ao piano, né? Performista. E esse cara é um dos que mais contribui hoje com o MuseScore. Tanto é que a primeira partitura, a partitura demo que você vai encontrar nessa versão atual, a 1.3, quando você abrir, vem uma partitura demo. É a partitura dele, é Marco Sabatella. Tá? E, por incrível que pareça também. Ele é engenheiro, desenvolvedor, mas atua hoje como professor. Tá? Esse cara, por exemplo, tem 4 projetos de alunos dele, de mestrado, que foram aprovados no Google Summer Code desse ano, tá? Que vão ser implementados no MuseScore na versão mais nova. E um deles, que eu destaco, é exatamente a questão da acessibilidade. Um leitor de telas específico para o MuseScore. E também a possibilidade de saída, eu não sei como eles estão pensando nisso, da saída da impressão em Braille. É um grande diferencial. Isso está se pensando o quê? Ora, em melhorar, em oportunizar as pessoas. Se a gente fosse levar isso para o lado comercial, seria uma soma muito alta implementar esse tipo de tecnologia. Né? Só não tem data, tá? A versão 2.0 será a próxima, que é aquilo que nós queremos trazer para vocês. Essa versão não tem data prevista, mas naquele site onde tem a opção do download, você pode chegar direto no download e ir para lá o finalzinho da página. Você vai encontrar algo tipo a versão noturna, versão da última noite. Todo dia eles lançam uma versão de teste, testando as funcionalidades. E você vai ter o período de uma semana. Então eu vou ter, normalmente lá, 5, 6, 7 versões, 5 a 7 versões, onde você pode, nos últimos 7 dias, você fazer os testes dessa versão 2.0. Eu testei há alguns meses uma versão dele, e um dos pontos que se destacam, que aí entra um trabalho também, que foi um projeto paralelo que correu recentemente, aí nos últimos 2 anos, que é a qualidade sonora, que é uma coisa que se pega muito na questão desse software de notação musical, né, a sonoridade. O MuseScore, ele peca um pouquinho na questão de sonoridade, se for comparar ele com o Finale, que a biblioteca sonora do Finale é muito grande, são gigas, né, que a biblioteca ocupa. Só que aqui tem um diferencial, ele vem com uma bibliotecazinha pequena, mas eu posso alterar os meus sound fonts, eu posso trazer de outros locais e mudo lá, faço a troca de arquivo e ele carrega. Tá? Por outro lado, pensando nesse aspecto, o líder do projeto fez algo bem interessante. Quantos aqui já ouviram falar das variações Goldberg? É uma obra de Bach, aí dos idos 1740, se não me engano, é o trabalho número 988 de Bach, a área 988, intitulada de Variações Goldberg. Foi para quem ele fez o trabalho, que era um aluno de Bach, de um conde lá das Quantas, um russo, que estudou com ele. E esse trabalho, né, essas variações que sintetizam o quê? Repetições ao piano das mais diversas que ele fez. Tá? E é um trabalho enorme. Ele, na sua íntegra, a execução consta de 65 horas de execução, 65 minutos
ao piano, ou seja, um tempo bastante extenso. E a primorosidade que esse trabalho tem, né, a despeito de quem o fez, Johann Sambach. Tá? E foi proposto um trabalho pelo Werner de pegar os manuscritos originais e trazê-los para o meio digital. E criou-se então o projeto Open Goldberg, Open Variation Goldberg.org. Se vocês procurarem variações Goldberg, vocês vão bater direto no site. Tá? E junto com o Werner, aqui, está aqui, para vocês verem. Essa é a página. Foi convidada para compor o projeto, além dos desenvolvedores que fazem parte, esta pianista. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Kimiko Ishizaka, que é uma pianista renomada. Então, ela participou como consultora, supervisora, porque a sonoridade era obtida da interpretação que ela fazia ao piano, dessas variações Goldberg. E a composição das partituras executadas com o music score. Só que o music score, com toda uma transformação para essa nova versão, sabendo exatamente dos pontos fracos que a versão atual tem, para que ele pudesse atingir todo o cuidado do detalhe que Bach criou, tanto na representação gráfica da partitura, para obter a perfeição de como o trabalho foi projetado. Tá? Então, esse foi um dos pontos fundamentais, né? Além do trabalho, vamos dizer assim, grandioso de contribuição para a comunidade mundial e musicistas, que é transpor esse trabalho. Você pode chegar na web e ouvir todas essas variações de Bach hoje de forma aberta, porque já caiu em domínio público, né? Então, você chega lá, você pode entender o projeto, ver a proposta, ir a fundo da parte de codificação, e quem simplesmente quer ouvir, pode ouvir, mas se quiser fazer o download aí do trabalho em si, ele é pago do conjunto de partituras. Então, esse é o ponto principal que é atrelado nessa versão 2.0, porque ele traz todo o primor para quem deseja produzir um trabalho do mesmo nível de Bach. Agora, eu tenho um software de notação musical que acompanha todo aquele criterioso detalhamento que foi feito por Bach. Essa é a proposta da versão 2.0. Tá? Suporte a arquivos do Guitar Pro. Né? Muita gente perguntava, e aí nessa versão 2.0, com o suporte dos arquivos, virá também a possibilidade de você trabalhar com as tablaturas. Okay? E o leitor para deficientes visuais. Existe número bem maior de funcionalidades. Eu destaquei essas porque, ao meu ver de leigo, eram as que tinham maior relevância para a gente poder mostrar aqui. Tá. Pessoal, o meu tempo está se esgotando. Como eu falei, não vai dar para fazer a demonstração aqui na tela, mas a gente fica no espaço aqui para quem desejar. Mas o que eu queria trazer para vocês é essa mensagem. Tá? O conhecimento, estamos aqui discutindo neste palco voltado para software livre. E nesta área em específico, né, nós vemos que há uma carência muito grande e há um nicho enorme de profissionais, alunos, também professores, utilizando muito software pirata. Aí volta a pergunta, é necessário? É necessário? E do outro lado, terminei o meu curso de graduação e agora vou ser um professor. Seja lá numa escola pública, escola particular, seja lá onde for. Será que a concepção de, por exemplo, utilizar o software pirata num local onde eu tenho que implantar também princípios éticos, será que não vai ferir de forma grotesca? Tá? E do outro ponto final, a viabilidade econômica para se fazer funcionar e utilizar os ambientes, os espaços que hoje existem. Então, me perdoe, mas como leigo na área de música, mas como já há mais de 12 anos dentro da militância do software livre, eu posso dizer a vocês, a exemplo de outros projetos que já trabalhamos, como a própria questão do LibreOffice implantando, e o próprio SO, eu diria,
não parar para refletir sobre esse tópico, sobre uma possível mudança nesse sentido, eu acho que é não pensar coletivamente, não pensar num Brasil que nós queremos tanto que esteja mudando, porque tem um impacto direto no que é o nosso país. Porque nós sabemos que a educação musical, com o uso dela, colocando-se efetivamente em prática, nós veremos a longo prazo uma mudança muito forte nos nossos jovens, tá? Porque a música faz mudanças tremendas. Quem é da área de música sabe das experiências que ela pode proporcionar. Bem, eu acho que o principal era essa mensagem. Se alguém quiser fazer uma pergunta fácil, que a gente consiga responder, desde que não seja técnica de música, nós estamos disponíveis. Ok? Bom, então, muito obrigado, tá? E curtam o restante da Campus Party.